Vamos então ao 17º capítulo, Assuntos do Coração. Esvaíram-se 10 meses sobre a tarefa assistencial de Evelina e Fantine, ao pé de Túlio necessitado. Quando os dois solicitaram entendimento com o instrutor Ribas ao redor de problemas que lhes escaldavam o pensamento. Aspiravam, sobretudo, a rever os parentes no plano físico. Convertera-se Ernesto num poço de memórias sobre a esposa e a filha. A senhora Serpa não mais suportava as saudades do marido e dos pais. Porque ansiassem pelo retorno, ardiam na sede de informes e explicações. O orientador acolheu-os com a lanheza habitual e, após registrar-lhes o pedido de bons ofícios para que lhes fosse obtida a concessão, acentuou simples: creio que vocês já estejam em condições satisfatórias para a execução do empreendimento. Dedicam-se pontualmente ao trabalho. Conhecem agora o que seja reencarnação, autodisciplina, burilamento próprio, e evidenciando estranho carinho. Algum motivo particular, mais intimamente particular na petição? Adiantou-se a moça acanhada. Instrutor, venho experimentando desoladoramente a falta de Caio. Esposos que se amam, interferiu Ernesto, quando distanciados um do outro, fazem-se noivos outra vez. Por que não confessar que também eu ando aflito por abraçar minha velha? Caro amigo, aventurou-se Evelina, fixando o mentor de maneira expressiva, em nos reportando a ligação conjugal, arriscaria uma consulta. Diga, filha. O senhor não ignora que em meu primeiro reencontro com Mancini, senti-me por momentos a jovem menos responsável que fui, observando-me fortemente atraída por ele. Depois, reagindo, vi-me de novo, recuando mentalmente para o domínio de Caio, o marido que ficou no plano físico, dando a mim mesma a impressão de que sou um satélite, gravitando entre os dois. Passei a esforçar-me em auxílio a Túlio. E aos poucos venho reconhecendo que ele não é absolutamente o homem que eu desejaria para companheiro. Entretanto, para ajudá-lo e tolerá-lo, presentemente sinto necessidade de um estímulo. Aí o Ribas coloca: o amor de Deus. Compreendo hoje que todos respiramos na própria essência de Deus. Aqui é a Evelina falando. Compreendo hoje que todos respiramos na própria essência de Deus. Contudo, o mistério para mim está nisso. Sei que nada conseguimos sem Deus. Mas entre Deus e a obrigação que me cabe cumprir, preciso de alguém que me escore o espírito, que me erija em apoio na movimentação do cotidiano, em busca daquele estado de alma que apelidamos por paz interior, euforia ou mesmo felicidade. Esta fome espiritual que me faz pensar dia e noite na reintegração com Caio significará que ele, meu esposo, é realmente o meu amor absoluto? Aquele espírito que será o sol de bênçãos a envolver-me para sempre quando chegarmos à perfeição? Ribas sorriu e filosofou. Todos nos destinamos ao amor eterno e, no entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio. Para a maioria das criaturas, o encontro do amor ideal assemelha-se, de algum modo, à procura do ouro nas minas ou de diamante
nas cartas. Vamos entender um pouquinho, vamos dar uma paradinha aqui, entendendo um pouquinho o que nós lemos até agora. Então nós vimos que se passaram 10 meses e infelizmente o Túlio Fantini quase não progrediu. Ele está numa monoideia, né, ali de ter a Evelina como mulher. Então isso atrasou o progresso dele. Mas a Evelina e o Ernesto progrediram com as aulas, aprenderam sobre reencarnação, aprenderam sobre espiritualidade. Mas aí a gente vê a Evelina colocando aqui as saudades dela de Caio, a preocupação dela por se sentir ali envolvida com esses dois homens e sentindo tanta saudade de Caio. Aí o Ribas ela buscou se escorar, ela usou o Caio como muleta para buscar no carinho e no compromisso dela como esposa forças para tolerar o Túlio Mancini, que estava o tempo todo investindo contra ela, assediando ela sexualmente, né? Porque ele a quer como mulher. E aí ela se voltou para se relembrar só as coisas boas do Caio Serpa, então ela está enamorada por ele novamente. E o Fantini também, só lembrando as coisas boas da mulher e da filha, ele está louco para abraçar a ex-esposa, né? Porque ela continua encarnada. E aí nós vemos que o Ribas coloca para ela que ela deveria buscar apoio em Deus. Mas aí ela coloca que ela sabe que ela está respirando no fluido universal, que é a energia de Deus, que estamos todos mergulhados na energia de Deus. Mas Deus é uma coisa que fica mais distante. Então a gente vê a dificuldade de se ancorar, né, nesse amor de Deus, na fé em Deus. Normalmente quando as pessoas conseguem essa âncora, elas conseguem de uma forma errada, num Deus antropomórfico, né, num Deus velhinho de barbas brancas, sentado na nuvem, cercado de anjinhos, tocando harpa. Não tem o menor sentido, isso não existe. Deus é uma energia, é uma força que está em cada célula, em cada átomo, em cada quark, que é a menor partícula hoje que se conhece do átomo. Mas a gente tem muita dificuldade de entender isso. Perdão. E a gente também tem dificuldade de entender que nós estamos aqui encarnados, nós somos filhos de Deus e temos um caminho a percorrer, e esse caminho é nosso, único e exclusivamente nosso. Nós vamos voltar para a casa do Pai pelas nossas escolhas, pelos nossos sentimentos, pela nossa vibração, pelos nossos próprios pés, sozinhos. Se nós encontrarmos uma alma, um espírito com o qual nós gostamos de dividir o aprendizado, dividir a vida, ótimo. Mas nós não podemos jogar para este irmão, porque é o que nós somos, irmãos, para esse espírito que me acompanha, para esse espírito com o qual eu tenho esta fraternidade, esta irmandade de querer dividir a vida no plano carnal e no plano espiritual, com este espírito, com este irmão ou esta irmã tão fraterna, um amor incondicional, um amor fraterno. Vamos esquecer, o sexo é uma coisa necessária, mas quando o amor é só colocado no sexo, nós vamos ver o Ribas falando aqui mais pra frente, ele fica posse, ele fica ego, ele fica um ranço, não é amor, é orgulho, é vaidade, não tem nada a ver com amor. Quando nós falamos de amor, ele é incondicional, ele é fraternal. Então, mas nós não podemos jogar no outro as nossas expectativas, nem as nossas realizações, nem esse outro pode ser uma muleta onde eu vou me ancorar, onde eu vou me escorar para me arrastar ou para achar que o outro vai me carregar, vai me arrastar pelo caminho. Cada um tem o seu caminho. É muito bom dividir o caminho quando se encontra um espírito fraterno para se conversar, se estudar juntos e se dividir o caminho. Mas isso é muito difícil de se encontrar, tanto no plano material aqui na Terra, quanto no plano espiritual. Pelo menos na faixa vibracional em que nós vivemos. Talvez em outras faixas essa irmandade, essa fraternidade seja mais fácil.
Não tenho ideia, aqui estou colocando uma dúvida, mas eu vejo isso pelos livros, pelas coisas que eu leio. Essas amizades profundas por vários irmãos. A gente não vê comentário de espíritos elevados, de venerandos no plano espiritual que estejam casados ou que estejam vivendo com alguém. Normalmente eles têm uma irmandade junto deles. Mas isso aqui é só uma colocação, um ponto de vista que eu estou colocando. Coloquem aí a opinião de vocês, porque eu estou colocando dentro daquilo que eu li, daquilo que eu ando estudando. Vamos lá, vamos ver o que veremos em outros livros aí pela frente. Vamos continuar. Vamos aqui. Ribas sorriu e filosofou. Todos nos destinamos ao amor eterno e, no entanto, para alcançar o objetivo supremo, cada qual de nós possui um caminho próprio, um caminho que é nosso, que é particular. Para a maioria das criaturas, o encontro do amor ideal assemelha-se de algum modo à procura do ouro nas minas ou de diamante nas catas. É extremamente difícil o amor ilusório, esse amor do ponto de vista que a gente vê, né? Que a gente imagina. É indispensável peneirar o cascalho ou mergulhar as mãos no barro do mundo a fim de encontrá-lo. Sempre que amamos profundamente alguém, transformamos esse alguém no espelho dos nossos próprios sonhos. E aí está o erro. Nós não podemos espelhar no outro os nossos sonhos, nem os nossos desejos. Nós temos que amar incondicionalmente e querermos fazer para o outro tudo aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. E principalmente dar liberdade total ao outro. Esse amor tem que ser incondicional para ser verdadeiro. E felicidade não é uma cidade, não é um município, não é um estado. Felicidade é um estado de alma. Eu sou feliz e eu caminho feliz na minha busca por Deus, na minha busca pelo esclarecimento e na minha busca pela minha reforma íntima. Felicidade não está lá fora. Eu não compro, eu não encontro no outro, eu não posso jogar no outro a minha felicidade. A minha felicidade é um estado de alma, porque eu estou feliz porque eu sou grata por esta vida, eu sou grata pela oportunidade, sou muito grata por ser filha de Deus e por ter a oportunidade que eu tenho. Então eu, dentro de mim, tenho uma felicidade. E eu carrego comigo e eu tenho certeza que conforme eu for realizando a minha reforma íntima, for me conhecendo cada vez mais, embora eu não goste da maioria das coisas que eu estou vendo, mas a hora que eu consigo ir corrigindo no passinho de lesma, como dizia o Chico, mas andando para lesma, andando, mas andando para frente, eu vou mantendo esse estado dentro de mim de ser uma pessoa feliz. É um estado de alma. Não é uma busca. E não é coisas transitórias que algumas pessoas acham que vão buscar na bebida ou na droga felicidade. Não, vão buscar dependência, vão buscar declínio, vão buscar o fundo do abismo, tanto no álcool como em qualquer tipo de droga. Então vamos lá, vamos continuar. Sempre que amamos profundamente alguém, transformamos esse alguém no espelho dos nossos próprios sonhos. Passamos a ver-nos na pessoa que se nos transforma em objeto da afeição. A gente se projeta no outro e acha que a nossa projeção no outro é a realidade. Aí a gente passa a desrespeitar o outro, né? Porque o outro não é projeção nossa, o outro tem os seus direitos e a sua individualidade. Perdão. Tem o seu caminho. Quanto mais se ama verdadeiramente, mais se respeita esse caminho do outro, seja ele o marido, a esposa, o filho, o neto, o irmão. A gente respeita e ama, apesar da distância ou apesar das diferenças. Passamos a ver-nos na pessoa que se nos transforma em objeto da afeição.
Perdão. Se essa criatura efetivamente nos reflete a alma, o carinho mútuo cresce cada vez mais, assegurando-nos o clima de encorajamento e alegria para a viagem nem sempre fácil da evolução. Nem sempre fácil da evolução. Eu diria que normalmente difícil da evolução. Nessa hipótese, teremos obtido apoio seguro para a subida do acrisolamento moral. Em caso contrário, a pessoa a que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos, à maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar por nossos interesses. Olha que colocação interessante que ele faz. Porque ele coloca, a gente se reflete no outro e projeta, né? Que nem Narciso, se apaixona por nós mesmos. A gente projeta no outro o que nós somos e narcisista que somos, apaixonamos por nós mesmos no outro. E o outro não tem nada a ver com isso. Aí o outro projeta em nós o que ele é, o narcisista que ele é, e se apaixona não por nós, mas pelo que ele reflete dele em nós. Isso uma hora explode. E aí cada um devolve para o outro aquilo que achou que depositou como se fosse num banco para crescer a juros e correção monetária. E na realidade acabou apodrecendo, estragando e sendo devolvido como era desde o começo. Algo que não tem o menor sentido e o menor significado. Eu vou repetir a colocação do Ribas, porque ela é muito interessante e nós temos que analisar. Em caso contrário, a pessoa a que particularmente nos devotamos acaba devolvendo-nos os próprios reflexos à maneira de um banco que nos restituísse ou estragasse os investimentos por desistência ou incapacidade de zelar por nossos interesses. Então surgem para nós aquelas posições espirituais que nomeamos por mágoa, desencanto, indiferença, desilusão, quando na realidade são criações nossas. Nós projetamos no outro. Ele simplesmente pega a nossa projeção e devolve, porque não tem nada a ver com isso. E a gente se magoa, se desilude, acha que o mundo está caindo. Fomos nós que criamos todas essas ilusões. Fomos nós que criamos no outro algo que ele não é. Por simplesmente a gente fez do outro um espelho e a gente se apaixonou por nós mesmos. A gente tem que deixar de ser criança, cair na real e olhar para os nossos relacionamentos como eles são verdadeiramente. Como é que é o outro? O que eu gosto no outro? O que eu tolero? O que eu acho difícil de tolerar? Colocar na mesa, ver os prós e os contras. E se os prós forem superiores, vamos lá. Vamos caminhar juntos, vamos estudar juntos, vamos crescer juntos. Porque é mais fácil dividir a vida com alguém do que sozinho. Se os prós forem em minoria, os contras forem a maioria, vamos ficar sozinhos com bons amigos à nossa volta. É muito melhor assim. O Senhor desejará talvez afirmar, recordou Fantini, que caminhamos na existência pelas vias da afinidade, da afeição com afeição, até achar aquela afeição inesquecível, que nos levante na vida por chama de amor eterno? Sim, mas entendendo-se o conceito de afeição sem a estreiteza do sexo. É o que ele está colocando aqui. O sexo é uma estreiteza, é uma posse, é uma vaidade com orgulho alimentada pelo ego. Mistura tudo isso num caldeirão e dá um negócio esquisito. Não tem nada a ver com amor. Aí a gente vê essa turminha mais jovem trocando energias divinas, energias sexuais, criando algemas, criando laços que levarão para a vida espiritual, que levarão por séculos junto delas, porque nós criamos
laços, algemas, quando trocamos energias sexuais com outras divindades. Somos seres divinos. Quando nós trocamos as energias mais sublimes, as energias divinas que existem entre nós, com outro ser divino, nós criamos algemas. E essa turminha que está aí na base do ficar não tem a menor consciência disso. Vamos lá, cada um dentro das suas responsabilidades, do seu livre-arbítrio, assumindo as suas escolhas, assumindo a reação das ações que cometem. E é assim que vão crescer e que vão aprender. A gente não tem que se descabelar, a gente só tem que procurar orientar o máximo possível aqueles que não são nossos entes queridos. Sim, mas entendendo-se o conceito de afeição sem a estreiteza do sexo, de vez que a ligação esponsalícia, embora sublime, é apenas uma das manifestações do amor em si. Determinado homem ou determinada mulher podem confirmar na esposa ou no esposo a presença do seu tipo ideal. Entretanto, talvez prossigam após o casamento mais intimamente vinculados ao coração materno ou ao espírito paternal, e às vezes somente encontrarão o laço da eleição num dos filhos, em amor à afinidade ao que conta. Vamos ver aqui o que ele está colocando para que a gente possa entender isso. Existe essa euforia da paixão, que muitas vezes, gente, é implantado. Isso é implantado pelos trabalhadores que estão à nossa volta, pelas escolhas que fizemos no plano espiritual de resgate com esse e com aquele. Então eu tenho um resgate com um espírito que eu não tenho, não tenho afinidade, eu tenho resgate. E nós dois acertamos, digamos assim, ou o plano espiritual, se o reencarne é compulsório, o plano espiritual acertou que A vai se acertar com B e A e B vão trazer C e D por causa de dívida como filhos. Aí quando reencarna, o plano espiritual tem um problema, os dois não se dão, se odeiam, são antagônicos, um matou o outro, um já fizeram misérias um com o outro em várias vidas. Aí o plano espiritual, usando o esquecimento que nós trazemos, criam algumas armadilhas através dos nossos hormônios e fazem com que a gente se apaixone perdidamente por alguém com quem nós temos um processo kármico difícil ou às vezes um ódio muito grande. E durante esse eflúvio hormonal que é a paixão, acaba se casando, trazendo A e B como filhos, e conforme a vida vai seguindo, se esses dois estão na sua reforma íntima, estão mudando, acaba criando um elo fraternal, acabam se tratando como o homem se tratando a mulher como mãe, a mulher tratando o homem como pai, ou tratando o homem como filho, o homem tratando a mulher como filha. E às vezes é um dos filhos que é aquele espírito com quem tem mais afinidade, que gosta de dividir a ideia, que gosta de trocar mais energias fraternais. Estou falando de amor incondicional, estou falando de pureza de sentimentos. Esquece o sexo. Então, criam-se relações estranhas, mas são absolutamente necessárias para o desenvolvimento. E às vezes, quando cessa esse processo hormonal exacerbado aí pelos nossos instrutores espirituais, vem à tona aquele ódio, aquela raiva, a lembrança, até medo, as lembranças de acontecimentos passados. E aí a gente vê essas tragédias que acontecem aí, que um chega a matar o outro.
E a coisa às vezes fica insuportável, porque não tem mais condições de se continuar acertando o processo kármico. Tem que deixar para uma próxima encarnação, quando aqueles dois espíritos estiverem mais elevados, estiverem numa condição melhor e venham como irmãos ou venham como filho ou filha um do outro para facilitar esse reencontro e se separam. Tudo bem. Conseguiram viver um pouco juntos, conseguiram apagar algumas arestas e o que é importante, aquilo que se propuseram a fazer, que é serem juntos, pai de A e B, para ressarcirem dívidas, fizeram. Então, embora estejam separados, embora haja uma animosidade muito grande, tem os filhos ali que têm a obrigação de cuidar e de preparar para a vida, de preparar para a reforma espiritual desses filhos. Vamos lembrar que filho precisa de pai e mãe até uma certa idade. Depois eles precisam de amigos, precisam de fraternidade, são espíritos fraternos nossos. Vamos lembrar que são filhos de Deus antes de serem nossos filhos. E Deus nos confia esses filhos para que nós amainamos as nossas arestas, para que nós ajudemos esses nossos irmãos na irmandade a se modificarem, a crescerem, ou às vezes esses filhos vêm para nos ensinarem, para nos transformarem, para modificarem a nossa vida. Tudo pode acontecer. Os desígnios de Deus são maravilhosos. A misericórdia dele é maior ainda. Então é o que ele coloca aqui. Às vezes os companheiros eternos estão nos nossos filhos e não no nosso marido, na nossa esposa. E o importante é amarmos cada vez mais. Aumentarmos a nossa família espiritual, amando os agregados, amando os vizinhos, amando os colegas de trabalho, amando os conhecidos e os desconhecidos. E começando a praticar o amor à nossa volta para um dia podermos nos amarmos verdadeiramente e cumprirmos aquilo que Jesus colocou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Embora Jesus viesse o tempo todo recolocando isso foi colocado por Moisés. Isso está no Velho Testamento. Foi Moisés que trouxe, e quando Jesus coloca que ele não veio quebrar as leis, ele sempre repete que a coisa mais importante dos ensinamentos, inclusive ele pergunta isso ao fariseu, o fariseu repete. Ele pergunta ao fariseu qual é o maior ensinamento, na parábola do samaritano, qual que é o maior ensinamento? E o fariseu coloca: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. São os ensinamentos que estão na Torá, são os ensinamentos de Moisés. Aí o fariseu pergunta: e quem é o meu próximo? E aí Jesus coloca a parábola do samaritano. Então a gente um dia vai conseguir se amar verdadeiramente e começar a amar verdadeiramente o próximo, e o próximo serão todos aqueles com os quais nós temos contato, encarnados e desencarnados. Instrutor enunciou Evelina impressionada. E as uniões de suplício, os casamentos infelizes, que é o que nós estamos falando agora, né? Sim, a reencarnação é também recapitulação. Muitos casais no mundo se constituem de espíritos que se reencontram para a consecução de afazeres determinados. A princípio, os sentimentos se lhes justapõem no setor da afinidade, como as crenas de duas rodas que se completam, para fazer funcionar o engenho do matrimônio. Então, né, as crenas, que são aquelas pontas nas rodas, que se encaixam. Perdão. Mas esse encaixe tem muito a ver com a nossa parte hormonal, que tem muito a ver com o dedinho dos nossos trabalhadores espirituais, que vão ali manipular as coisas para que a gente cumpra aquilo que se propôs no plano espiritual, ou que o plano espiritual nos colocou e viemos, digamos assim, compulsoriamente aqui resolvê-las.
Perdão. Depois percebem que é imperioso burilar outras peças dessa máquina viva, a fim de que ela produza as bênçãos esperadas. Isso exige compreensão, respeito mútuo, trabalho constante, espírito de sacrifício. Se uma das partes ou ambas as partes se confiam a desentendimento, a obra encetada ou reencetada vem a cair. E aí, a melhor coisa é ter uma separação mais amigável possível, porque antes de tudo é um irmão, uma irmã, é nosso próximo, é filho de Deus, irmão de Jesus, igualzinho a nós. Então a gente tem que ter uma análise. Não é acaso, não é coincidência, são necessidades de aprendizados e aprimoramentos. Vamos continuar esse capítulo na segunda parte.